De volta à elite do futebol brasileiro, o Vasco da Gama aumentou consideravelmente sua folha salarial e investiu pesado para montar um elenco competitivo para a temporada de 2023. Neste vídeo, vamos explorar os salários dos jogadores do Vasco da Gama. Qual será a remuneração dos atletas do Gigante da Colina? Será que está dentro da realidade do clube? Vamos descobrir juntos quem são os jogadores mais bem pagos do time. Para ficar por dentro de todas as novidades do futebol em primeira mão, entre para a família. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ter acesso exclusivo e ser um dos primeiros a assistir sempre que sair um vídeo novo. Começamos a lista com o goleiro Léo Jardim. O jogador recebe um salário de R$300 mil por mês, aproximadamente R$3,6 milhões por ano. Léo Jardim chegou ao Vasco da Gama em 2023 vindo do Lille, da França, e está com 28 anos. Vanderlei, outro goleiro, recebe um salário de R$200 mil por mês, totalizando cerca de R$2,4 milhões por ano. O jogador chegou ao Vasco nesta temporada por empréstimo do Corinthians, estando atualmente com 26 anos. Halls, goleiro, recebe um salário mensal de R$50 mil, totalizando cerca de R$600 mil por ano. O jogador é cria das categorias de base do Vasco e está no time profissional desde 2020, estando com 23 anos atualmente. Lincoln, zagueiro, recebe um salário de R$30 mil por mês, aproximadamente R$360 mil por ano. O jogador também fazia parte da base do Vasco e subiu para o time profissional nesta temporada, com 18 anos atualmente. Robson Bambu, zagueiro, recebe um salário mensal de R$150 mil, totalizando cerca de R$1,8 milhões por ano. O jogador chegou ao Vasco nesta temporada por empréstimo do Nice, da França, com contrato válido até dezembro de 2023. Ele está com 25 anos atualmente. Capa, zagueiro argentino, recebe um salário de R$120 mil por mês, aproximadamente R$1,4 milhões por ano. O jogador chegou ao Vasco em 2023 vindo do Atlético Tucumã, da Argentina, e está com 27 anos. Léo Pelé, zagueiro, recebe um salário mensal de R$300 mil, totalizando cerca de R$3,6 milhões por ano. O jogador chegou ao Vasco em 2023 vindo do São Paulo e está com 27 anos. Seba Rodrigues, zagueiro, recebe um salário de R$30 mil por mês, aproximadamente R$360 mil por ano. O jogador é mais um cria da base do Vasco e subiu para o time profissional em 2022, estando com 21 anos atualmente. Miranda, zagueiro, recebe um salário mensal de R$40 mil, totalizando cerca de R$480 mil por ano. O jogador também é da base do Vasco e está no time profissional desde 2020, com 23 anos atualmente. Como a Rodrigues, lateral direito uruguaio, recebe um salário de R$170 mil por mês, aproximadamente R$2 milhões por ano. O jogador chegou ao Vasco nesta temporada vindo do Nacional, do Uruguai, e está com 26 anos. Paulo Henrique, lateral direito, recebe um salário mensal de R$250 mil, totalizando cerca de R$3 milhões por ano. O jogador chegou ao Vasco nesta temporada por empréstimo do Atlético Mineiro e atualmente tem 26 anos. Gabriel Dias, também lateral direito, recebe um salário de R$250 mil por mês, somando aproximadamente R$3 milhões por ano. Ele chegou ao Vasco em 2022 vindo do Cruzeiro e está com 29 anos. Paulinho, outro lateral direito, recebe um salário de R$20 mil por mês, cerca de R$240 mil por ano. Ele é cria da base do Vasco e subiu para o time profissional em 2023, estando com 28 anos atualmente. Lucas Piton, lateral esquerdo, recebe um salário de R$250 mil mensais,
totalizando cerca de 3 milhões de reais por ano. O jogador chegou ao Vasco em 2023 vindo do Corinthians e tem 22 anos. Paulo Vitor, também lateral esquerdo, recebe um salário de R$100 mil por mês, aproximadamente 1,2 milhão de reais por ano. Ele chegou ao Vasco em 2022 vindo do Internacional e atualmente tem 22 anos. Riquelme, lateral esquerdo, recebe um salário mensal de R$70 mil, cerca de R$840 mil por ano. O jogador fazia parte da base do Vasco e subiu para o time profissional em 2021, estando com 20 anos atualmente. Matheus Carvalho, volante, recebe um salário de R$50 mil por mês, totalizando cerca de R$600 mil por ano. Ele chegou ao Vasco em abril de 2023 por empréstimo do Náutico e tem 21 anos. Patrick De Luca, também volante, recebe um salário mensal de R$200 mil, aproximadamente 2,4 milhões de reais por ano. O jogador chegou ao Vasco em 2023 vindo do Bahia e está com 23 anos. Rodrigo, volante, recebe um salário de R$30 mil por mês, totalizando cerca de R$360 mil por ano. Ele é cria da base do Vasco e subiu para o time profissional em 2023, com 21 anos atualmente. Barros, volante, recebe um salário mensal de R$30 mil, aproximadamente R$360 mil por ano. O jogador também fazia parte da base do Vasco e subiu para o time profissional em 2023, estando com 19 anos atualmente. Zé Gabriel, volante, recebe um salário de R$70 mil por mês, somando cerca de R$840 mil por ano. Ele chegou ao Vasco em 2022 vindo do Internacional e está com 24 anos. Andrei Santos, volante, recebe um salário mensal de R$200 mil, totalizando cerca de R$2,4 milhões de reais por ano. O jogador é cria da base do Vasco e chegou nesta temporada por empréstimo do Chelsea da Inglaterra, atualmente com 19 anos. Jair, volante, recebe um salário de R$300 mil por mês, aproximadamente 3,6 milhões de reais por ano. Ele chegou ao Vasco nesta temporada vindo do Atlético Mineiro e está com 28 anos. Matias Galarza, volante paraguaio, recebe um salário mensal de R$50 mil, totalizando cerca de R$600 mil por ano. O jogador se destacou na categoria sub-20 do Vasco e subiu para o time profissional em 2021, estando com 21 anos atualmente. Marlon Gomes, meio-campista, recebe um salário de R$30 mil por mês, aproximadamente R$360 mil por ano. Ele também fazia parte da base do Vasco e subiu para o time profissional em 2023, com 19 anos atualmente. Gabriel Carabajal, meio-campista argentino, recebe um salário mensal de R$150 mil, totalizando cerca de 1,8 milhões de reais por ano. O jogador chegou ao Vasco em abril de 2023 por empréstimo do Santos até o fim do ano, estando atualmente no clube. Orlando, atacante argentino, recebe um salário de R$300 mil por mês, aproximadamente 3,6 milhões de reais por ano. O jogador chegou ao Vasco em 2023 vindo do Vélez Sarsfield, da Argentina, e tem contrato até dezembro de 2025. Ele está com 23 anos atualmente. Juan Cruz, atacante, recebe um salário mensal de R$70 mil, totalizando cerca de R$840 mil por ano. O jogador chegou ao Vasco em 2023 por empréstimo do Santos e tem 22 anos. Vinícius, atacante, recebe um salário de R$50 mil por mês, aproximadamente R$600 mil por ano. Ele é cria da base do Vasco e subiu para o time profissional em 2020, estando com 22 anos atualmente. Pedro Raul, atacante, recebe um salário mensal de R$300 mil, totalizando cerca de 3,6 milhões de reais por ano.
O jogador chegou ao Vasco em 2023 vindo do Goiás e está com 26 anos. Alex Teixeira, atacante, recebe um salário de R$300 mil por mês, aproximadamente R$3,6 milhões por ano. O jogador chegou ao Vasco em 2022 vindo do Beşiktaş, da Turquia, e está com 33 anos. Ryan, atacante, recebe um salário mensal de R$20 mil, totalizando cerca de R$240 mil por ano. O jogador é cria da base do Vasco e subiu para o time profissional em 2023, estando com 16 anos atualmente. GB, atacante, recebe um salário de R$30 mil por mês, aproximadamente R$360 mil por ano. Ele também fazia parte da base do Vasco e subiu para o time profissional em 2023, estando com 18 anos atualmente. Egnaldo, atacante, recebe um salário mensal de R$50 mil, totalizando cerca de R$600 mil por ano. O jogador fazia parte da base do Vasco e subiu para o time profissional em 2023, com 18 anos atualmente. Eric Marcos, atacante, recebe um salário de R$50 mil por mês, aproximadamente R$600 mil por ano. Ele também fazia parte da base do Vasco e subiu para o time profissional nesta temporada, estando com 19 anos. Figueiredo, atacante, recebe um salário mensal de R$100 mil, totalizando cerca de R$1,2 milhões por ano. O jogador fazia parte da base do Vasco e está no time profissional desde 2022, com 21 anos atualmente. Gabriel Opek, atacante, recebe um salário de R$200 mil por mês, aproximadamente R$2,4 milhões por ano. O jogador fazia parte da base do Vasco e está no elenco profissional desde 2019, com 22 anos atualmente. É importante lembrar que esses valores são especulativos, baseados na folha salarial do clube. Encerramos aqui a análise dos salários dos jogadores do Vasco. Gostaríamos de saber a sua opinião, torcedor. O que você acha da folha salarial dos atletas? Deixe seus comentários abaixo. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo.